Muito bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã, graça e paz a todos que estão me escutando. Para você que não me conhece, meu nome é Davidson, eu estou aqui para entregar uma mensagem do Senhor. Estou orando pela sua vida. Só passando para avisar, irmãos, que todos os dias, às 7 horas da manhã, tem oração da manhã aqui no canal. Então você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal para que você possa estar recebendo os vídeos nos momentos em que eles forem postados. Amém? Irmãos, eu quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Irmãos, Deus ele me revelou que algumas pessoas têm se decepcionado muito com amizades. Sim, irmãos, amizades. Eu acredito, irmãos, que todo mundo, pelo menos uma vez na vida, já se decepcionou com amizades, não é verdade? Eu acredito que não somente uma vez, mas várias vezes você já se decepcionou com amizades. Você confiou em alguém, você confiou em uma pessoa e essa pessoa ela traiu a sua confiança. Um amigo que foi se afastando de você aos poucos, aquele amigo que você discutiu com ele, nunca mais vocês se falaram. Tem inúmeros exemplos que eu poderia estar mencionando aqui, irmãos, de amizades, né, que se romperam por causa de uma briga, de uma discussão, por causa de um terceiro. Em outras palavras, eu acredito, irmãos, que todos nós já se decepcionou com amizades. Irmãos, amizade é algo essencial na nossa vida. Pouco é se falado sobre isso, mas, irmãos, é necessário sim nós termos amigos. A palavra de Deus vai nos dizer que não é bom que o homem viva só. É claro que nesse contexto aqui, Deus ele está falando sobre, né, uma mulher, uma companheira, né, que o homem ele precisa ter uma esposa. Mas eu acredito, irmãos, que não somente em casamento que Deus ele estava falando sobre que não é bom que o homem viva só. Eu acredito, irmãos, também que amizades essenciais, sim, para nós termos uma boa saúde mental, alguém para quem contar nos momentos difíceis, e até mesmo Jesus, ele teve amizades. Sim, irmãos, Jesus, ele tinha amigos, mas Jesus, ele sabia lidar com cada tipo de amigo que ele tinha. E se nós, irmãos, somos cristãos, nós devemos seguir os passos de Jesus, porque Jesus ele tinha amigo. E se nós somos cristãos, o que é um cristão? Um cristão, irmãos, é um seguidor de Jesus. Um cristão segue os passos de Cristo. Então, irmãos, se até mesmo Jesus ele teve amigos, nós também devemos ter, porque nós somos seguidores de Cristo. Nós imitamos aquilo que Cristo ele fez aqui nessa terra. Isso, irmão, significa ser um cristão. É seguir os passos de Jesus. E Jesus, irmãos, ele tinha amigos. Só que Jesus, irmãos, ele sabia qual amigo ele poderia contar os segredos mais íntimos dele. Ele sabia também qual tipo de amigo ele poderia falar somente as coisas básicas. Ele também, irmãos, tinha outros tipos de amigos que ele via de vez em quando. Tinha aqueles amigos que andavam com ele todos os dias. Tinha aqueles amigos que andavam com ele de vez em quando. Tinha outros amigos que ele via raramente. Ele sabia qual pessoa ele poderia confiar mais e qual pessoa ele deveria confiar um pouco menos. Jesus, irmãos, ele sabia como lidar com os amigos que ele tinha. Eu quero ler, irmãos, com você a palavra do Senhor que vai ajudar a você entender um pouco o que eu quero dizer para vocês nesta manhã. Irmãos, você que pode acompanhar comigo o texto, lá no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 36, a palavra do Senhor vai dizer o seguinte: Então Jesus os levou ao lugar chamado Getsêmane e os mandou sentar e esperar, enquanto ia adiante para orar. Levou com ele Pedro e os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, e começou a sentir angústia e tristeza. Olha só, irmãos, um pouco antes de Jesus ele ser crucificado, para você poder entender, né, o texto que nós acabamos de ler, um pouco antes de Jesus ele ser crucificado, ele foi a um lugar chamado Getsêmani. E ali, irmãos, ele levou os seus 12 discípulos. Só que em determinado momento, irmãos, daquela caminhada,
ele pediu para que os discípulos sentassem, enquanto ele ia orar um pouco mais adiante. Só que mesmo ele pedindo aos discípulos para sentar e esperar, ele levou com ele 3 dos seus 12 discípulos, que era Pedro, Tiago e João. Ou seja, os mais íntimos de Jesus. Era Pedro, Tiago e João. Por mais, irmãos, que Jesus ele tinha 12 discípulos, mas ele ainda assim tinha 3 no qual ele tinha mais afeição, no qual ele tinha mais apreço. E ainda assim, irmãos, dentre esses 3, ainda tinha João. João, que a Bíblia vai nos dizer que era o discípulo amado, o discípulo que se reclinava no peito de Jesus, o discípulo que era mais próximo de Jesus do que os outros, que era João. Então, irmãos, Jesus, ele sabia colocar cada amigo em seu devido lugar. Tinha aquele amigo que era o mais íntimo, que era João. Tinha os 3, né, que eram os mais próximos. Tinha os 12 discípulos, que eram também amigos de Jesus, mas não igual aos 3. E além desses, Jesus também ele tinha vários e vários amigos que ele fazia quando ele passava pelas cidades pregando. Lázaro é um exemplo disso, né? Maria, Marta e as demais pessoas que a Bíblia também não menciona, mas que Jesus fez durante a sua viagem missionária, pregando, né, de cidade em cidade o evangelho. Então, irmãos, Jesus, ele tinha muitos e muitos amigos. Mas Jesus, ele também, irmão, sabia separar quais amigos seriam mais íntimos dele. Qual amigo ele compartilharia os segredos mais profundos. Jesus, ele sabia separar cada pessoa, cada amizade que ele tinha. Tinha amizades que estavam com ele todos os dias. Tinha amizade que estava com ele de vez em quando. Outras ele via raramente. É como se Jesus ele tivesse um patamar de amizades. E, irmãos, é isso também que nós devemos fazer. Deus ele me mostra que muitas pessoas estão se decepcionando com amizades. Por quê? Porque não sabem separar essas amizades. Irmãos, tem amigos seu que não podem saber dos seus segredos íntimos. Tem pessoas, irmãos, que você vai conversar, que você vai rir, que você vai sair com ela. Mas essa pessoa, irmãos, não é a pessoa ideal para você compartilhar segredos. Mas tem pessoas, irmãos, que também você vai ver de vez em quando, que você vai gostar dessa pessoa, você também vai se alegrar com ela, mas é uma pessoa que não dá para você se aproximar tanto. Tem pessoas, irmãos, que é difícil de lidar. Tem amigos que não dá para você ter uma convivência contínua. Por quê? Porque é uma pessoa difícil de lidar, é uma pessoa estressada, é uma pessoa que você vai ver ela de vez em quando. Você vai rir, você vai conversar, você vai ter um momento ali de alegria com essa pessoa, mas é uma pessoa que não dá para você ter um convívio diário. Irmãos, ou seja, tem inúmeros patamares de amizades. E você, irmãos, tem que saber separar cada pessoa no seu ciclo de amizade. Você tem que analisar, você tem que ver qual pessoa que você pode conviver com ela todos os dias, qual pessoa que vai ser somente de vez em quando que você vai recebê-la em casa, que você vai tirar um momento ali para poder viajar com ela. Em outras palavras, irmãos, você tem que colocar cada pessoa no seu lugar. Até mesmo Jesus, ele fazia isso. Jesus, ele separava as suas amizades. E nós, irmãos, também devemos fazer isso. Se até mesmo Jesus, ele fazia isso, por que que nós também não vamos fazer? E as pessoas, irmãos, com quem nós nos relacionamos, elas que vão moldar o nosso caráter. As pessoas às vezes não entram muito nesse assunto de amizade, mas, irmãos, amizade sim é algo que pode levar a pessoa a construir uma vida sólida, ou até mesmo a amizade ela pode destruir a vida de alguém. Tem um ditado muito popular que as pessoas falam, que é o seguinte: me diga quem tu andas, que eu te digo quem tu és. Ou seja,
através dos amigos da pessoa, você conhece quem é a pessoa de verdade. Se você quer conhecer alguém, é só você olhar para os amigos dela. Irmãos, isso é verdade. Isso não é uma frase bíblica, isso não é um texto bíblico, mas isso, irmãos, é muito verdade. Eu me lembro também, quando eu era mais jovem, a minha mãe ela sempre falava comigo: cuidado com as amizades, Davis, porque a amizade ela pode destruir a vida de uma pessoa. E isso, irmãos, é muito verdade. Quantas pessoas estão viciadas em drogas, em bebidas, por quê? Porque uma amizade, uma vez, apresentou para ela esse mundo, né, de bebidas, de drogas. Quantas pessoas, irmãos, estão viciadas, né, destruíram a sua vida por causa de uma amizade. E essa é a palavra de Deus para você nessa manhã, meu querido ouvinte. Aprenda a selecionar, a colocar limites. Irmãos, não é você desfazer amizades, não. Porque todos nós, irmãos, precisamos de amizade. Até Jesus, como eu já disse, até Jesus ele tinha amizades. Ele tinha amigos. Mas nós precisamos estabelecer limites. Nós precisamos saber quais pessoas nós vamos contar segredos íntimos. Quais pessoas é somente para a gente conversar sobre o dia a dia. Quais amizades vão acessar a nossa casa. Qual pessoas nós vamos fazer viagens. Ou seja, irmãos, nós precisamos colocar limites. Talvez você esteja se frustrando justamente por causa disso. Porque talvez você não tenha colocado limites nas suas amizades. Tem pessoas que não podem saber da sua vida porque é uma amizade invejosa. E você vai e conta segredos íntimos seu para essa pessoa. E essa pessoa, em vez de te ajudar, ela acaba te atrapalhando. Ou seja, tem pessoas, irmãos, que não dá para saber de tudo que se passa na nossa vida. E Jesus, irmãos, ele sabia fazer isso com excelência. Ele sabia qual pessoa ele poderia confiar mais, qual pessoa ele iria confiar menos, até mesmo qual amigo que iria traí-lo. Né? A gente sabe que Jesus ele sabia que Judas ia traí-lo. Então, irmãos, nós precisamos colocar limites e patamares nas nossas amizades. E se nós colocarmos isso em prática, com certeza, irmãos, eu garanto para você que você vai ter muito menos decepções com seus amigos, com as pessoas. Amém? Irmão, siga esse exemplo que Jesus ele deixou para nós. Porque se nós fizermos dessa forma, nós teremos muito mais sucesso na nossa vida social. Vamos orar, irmãos, nesse momento. Peça a Deus ajuda para escolher, para separar os seus amigos, colocar cada um no lugar em que ele deve estar, a entender qual pessoa você deve ou não revelar segredos íntimos. Peça a Deus, irmãos, para te dar amizades boas. Você que talvez não tem nenhum amigo, né, para poder conversar, peça a Deus. Vamos orar neste momento. Ore comigo, ore com fé, ore de todo o seu coração. Senhor Deus e eterno Pai, obrigado por esta palavra. Hoje, ó Deus, nós entendemos a importância de separar as pessoas na nossa vida. Eu acredito que tem pessoas aqui que estão se frustrando, ó Deus, por causa de amizades. Amizades que elas confiaram, mas que acabaram abandonando ela. Acabaram traindo a confiança deste ouvinte. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor nos criou para ser pessoas sociáveis. E é por isso que eu peço ao Senhor ajuda. Ó Deus, porque o inimigo, ele quer fazer nós vivermos isolados. Ó Deus, quantas pessoas não têm amigos, não é porque não querem, mas porque teve tantas decepções com amizades, tantas decepções com pessoas, que hoje em dia ela prefere viver sozinha. Mas nós sabemos, ó Pai, que essa não é a vontade do Senhor para nossas vidas. Ó Deus, nos ajude a resolver os nossos problemas internos. Nos ajude, ó Deus, a não guardar mágoa daquelas pessoas que nos fizeram mal. Nos ajude, ó Deus, a criar bons vínculos. Ó Deus, esse irmão que está sempre se decepcionando com amizades, dê
Ó Deus, a este ouvinte, pessoas boas para ele se relacionar. O inimigo, ele tem tentado fazer essa pessoa se isolar cada vez mais, porque ele quer essa pessoa depressiva, ele quer fazer essa pessoa se sentir sozinha. Mas, ó Deus, nós repreendemos isso pelo nome do Senhor Jesus. Nós não aceitamos. Ó Deus, toda mágoa que venha cair por terra neste momento. Ó Deus, que essa pessoa não venha perder a esperança nas pessoas. Assim, ó Deus, como o Senhor não perdeu a esperança na humanidade, entregando o seu único filho para morrer por todos nós. Da mesma forma, nós não venhamos perder a esperança nas pessoas. Ó Pai, quantas pessoas que foram machucadas, sim, mas nós sabemos que tem neste mundo muita gente boa, muita gente honesta, muitas pessoas que são verdadeiras. E é essa a oração que eu faço nessa manhã. Nos ajude a encontrar pessoas assim. Ó Deus, nos ajude também a selecionar as nossas amizades, a colocar limites e saber selecionar e a colocar as pessoas em patamares diferentes na nossa vida. Assim como o Senhor mesmo fez quando o Senhor estava aqui nessa terra, colocando cada pessoa em patamares diferentes. Que nós venhamos seguir esse exemplo para termos uma vida social vitoriosa, uma vida social de sucesso. É isso, ó Pai, que eu te peço e te louvo e desde já te agradeço, crendo no milagre e crendo na vitória. Amém e amém. Eu vou ficando por aqui, meu irmão, minha irmã. Eu estarei de volta amanhã às 7 horas da manhã. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.